Você já ouviu falar de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva? Muitos conhecem Caim e Abel, mas poucos sabem que foi através de Sete que a esperança da humanidade foi restaurada. E se eu te dissesse que a história de Sete carrega segredos espirituais profundos e que ignorá-los pode fazer você perder uma das lições mais poderosas da Bíblia? Quantas vezes você já se perguntou se existe um recomeço depois da dor? A vida de Sete prova que sim. Mesmo após o primeiro assassinato da história, Deus ainda tinha um plano, e esse plano começou com o nascimento de Sete. Se você busca fortalecer sua fé, proteger sua família e entender como Deus trabalha mesmo nos momentos de maior tragédia, este vídeo é para você. Então já aproveita, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem, comente aqui embaixo o que mais te surpreender na história e inscreva-se no canal, porque todos os dias publicamos conteúdo que alimenta a sua fé e edifica sua casa. Vamos agora descobrir o que torna Sete tão especial. A dor e o recomeço. O nascimento de Sete após a tragédia de Caim e Abel. Imagine a dor de Adão e Eva. Um filho morto, outro exilado, carregando a marca do primeiro assassinato da história. Era como se a humanidade estivesse fadada ao fracasso. Mas, em meio às lágrimas e à culpa, Deus plantou uma nova semente de esperança. Nasceu Sete. Em Gênesis 4:25 está escrito: tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Sete não foi apenas um filho. Ele foi o símbolo de um novo começo. Através dele, Deus mostrou que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há um propósito. A família que havia sido destruída por ciúmes e sangue, agora tinha um novo motivo para viver. Do ponto de vista psicológico, o nascimento de Sete pode ser comparado à recuperação emocional após um trauma. Assim como um pai ou uma mãe encontra forças para seguir em frente após perder um filho, Adão e Eva foram consolados por Deus com uma nova missão: continuar a linhagem dos justos. E aqui está o ponto-chave. Quando tudo parece acabado, Deus ainda tem um recomeço preparado. Muitas pessoas vivem presas ao passado, ao que perderam, ao que falharam. Mas a história de Sete nos mostra que Deus trabalha a longo prazo, com restauração. Você está pronto para esse recomeço na sua vida? Está disposto a deixar o passado e confiar que Deus ainda tem algo novo e poderoso para você? A descendência de Sete, um povo que começou a invocar o nome do Senhor. O nascimento de Sete marcou muito mais do que um recomeço familiar. Foi o início de uma nova geração comprometida com Deus. Gênesis 4:26 nos dá uma pista reveladora sobre o impacto espiritual da sua linhagem. A Sete também nasceu um filho e lhe chamou Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Parece uma frase simples, mas carrega uma profundidade espiritual impressionante. Pela primeira vez na Bíblia, vemos um movimento coletivo de adoração a Deus. Um despertar, um clamor. Enquanto a linhagem de Caim se distanciava cada vez mais do Criador, a de Sete se aproximava. Não estamos falando apenas de pessoas que acreditavam em Deus, mas de pessoas que começaram a buscar intimidade com Ele. Eles invocavam o seu nome, eles oravam, eles clamavam, e isso mudou tudo. Esse versículo mostra um contraste poderoso. Duas linhagens, dois caminhos. Uma que se afasta, outra que se aproxima de Deus. E a pergunta inevitável é: de qual linhagem temos seguido? Hoje, com tantas distrações, ideologias e ruídos espirituais, precisamos voltar à prática simples e profunda de invocar o nome do Senhor. Não apenas frequentar um culto ou dizer que somos cristãos, mas viver com uma consciência contínua da presença de Deus.
Você tem feito isso? Tem separado um tempo diário para buscar o Senhor, mesmo em meio à correria? Ou tem vivido mais como a descendência de Caim, cada vez mais distante? A linhagem de Sete nos lembra que avivamento começa dentro de casa, com um pai ensinando um filho, com uma mãe dobrando os joelhos, com uma geração que decide não se conformar com o mundo, mas clamar por algo maior. O legado espiritual de Sete em meio à corrupção do mundo. Enquanto o mundo mergulhava cada vez mais na violência e na corrupção, fruto da descendência de Caim, a linhagem de Sete permaneceu como uma chama acesa em meio à escuridão. Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, e assim se iniciou uma linhagem de homens que preservavam a fé, a obediência e o temor a Deus. Em um mundo onde a maldade crescia rapidamente, a família de Sete manteve viva a esperança. Isso nos ensina algo precioso. Não importa o quão corrompido esteja o ambiente à sua volta, você pode decidir ser diferente. Você pode ser luz. Esse legado nos leva até nomes como Enoque, que andou com Deus e foi levado aos céus sem experimentar a morte, e Noé, o único justo em sua geração, ambos descendentes de Sete. Isso não é coincidência. Isso é consequência de uma herança espiritual sólida, passada de pai para filho. Sete iniciou um caminho de fidelidade que teve frutos por gerações. A grande pergunta aqui é: que legado você está construindo? O que seus filhos, netos e aqueles ao seu redor aprenderão com você? Muitos pensam que a Bíblia só destaca os grandes milagres, mas na verdade ela valoriza os pequenos começos, as decisões silenciosas, os exemplos no cotidiano, a fé firme nos momentos difíceis. Foi isso que Sete fez. Ele plantou sementes que floresceram em meio ao caos. E você também pode. Não é preciso ser famoso, ter títulos ou ocupar posições de destaque. Basta escolher obedecer. Basta ensinar seus filhos a orar. Basta viver com integridade. Esse é o legado que muda a história. A comparação entre Sete e Caim. Dois caminhos, dois destinos. Se existe um contraste chocante nas Escrituras, é entre as linhagens de Caim e de Sete. Enquanto Caim escolheu a inveja, o assassinato e a rebeldia, matando seu próprio irmão, Abel, Sete surgiu como a resposta de Deus para restaurar a linhagem da promessa. Caim representa o caminho da desobediência, da autossuficiência, da vida sem Deus. Sua descendência seguiu esse mesmo padrão: construtores de cidades, inventores, artistas, mas desconectados da fé e da adoração verdadeira. Eles buscavam progresso, mas sem o Criador. Já Sete simboliza o caminho da obediência, da esperança e da restauração espiritual. Ele não fundou cidades nem construiu impérios, mas iniciou algo ainda mais poderoso. Uma geração de pessoas que invocavam o nome do Senhor. Essa comparação é mais do que uma história antiga, é um espelho para os nossos dias. Vivemos em uma sociedade que, como os descendentes de Caim, valoriza fama, poder e sucesso acima de tudo. Mas a verdadeira grandeza, aos olhos de Deus, está em quem escolhe viver em comunhão com Ele. É por isso que precisamos fazer essa pergunta com urgência. Estamos trilhando o caminho de Caim ou de Sete? Se suas escolhas diárias estão afastando você de Deus, ainda há tempo para voltar. Sete nasceu como uma segunda chance para Adão e Eva, e o nosso Deus continua oferecendo novas chances hoje. Escolher o caminho de Sete é decidir viver com propósito, com fé e com foco eterno, mesmo quando tudo à sua volta diz o contrário. O significado profético de Sete e sua linhagem. Poucos personagens bíblicos carregam um peso tão profético quanto Sete. Sua chegada marcou não apenas a continuidade da raça humana após o assassinato de Abel, mas o restabelecimento da linhagem pela qual viria o Messias.
e isso muda tudo. Enquanto a linhagem de Caim é esquecida após algumas gerações, a de Sete se torna o fio dourado que percorre as Escrituras. Dele vieram Enos, que deu início à adoração pública, Noé, que salvou a humanidade do dilúvio, Abraão, pai da fé, e séculos depois, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você consegue perceber a profundidade disso? Um filho que nasceu em meio à dor e à perda acabou sendo a raiz de uma promessa eterna. Isso mostra como Deus age de forma silenciosa, porém poderosa, nos bastidores da história humana. Além disso, Sete nos lembra de um princípio poderoso. Deus sempre preserva uma linhagem de fé, mesmo quando o mundo parece mergulhado no caos. Ele sempre tem um remanescente, um povo que invoca seu nome, um povo que permanece firme, mesmo quando todos se afastam. Você já pensou que talvez você faça parte dessa linhagem espiritual? Que a fé que hoje você carrega no coração pode abençoar não só a sua vida, mas as gerações que ainda virão? Que seu compromisso com Deus pode ser o começo de uma história profética para sua casa? Sete foi apenas um homem, mas um homem obediente pode mudar o mundo. O legado de Sete para os dias de hoje. A história de Sete pode parecer distante, enterrada nas páginas antigas de Gênesis, mas a verdade é que o legado dele fala diretamente aos nossos corações hoje. Sete nos mostra que o novo de Deus pode nascer mesmo depois da tragédia. Ele foi o sinal de esperança para Adão e Eva após a morte de Abel, uma resposta divina que reverteu o ciclo de destruição deixado por Caim. Isso nos ensina que nenhuma perda é definitiva quando Deus está presente. Quando tudo parece perdido, Deus pode trazer um Sete, uma nova chance, um novo começo. Além disso, sua linhagem é um símbolo da continuidade da fé em meio à corrupção do mundo. Em uma geração onde o mal crescia, a descendência de Sete foi marcada por homens e mulheres que invocavam o nome do Senhor. Isso nos desafia a sermos esse tipo de geração hoje, que busca a presença de Deus, mesmo em meio ao caos, à frieza espiritual e à indiferença. Você já parou para pensar no tipo de legado que está construindo? Assim como Sete iniciou uma linhagem de fé que atravessou os séculos, você também pode plantar sementes que darão frutos eternos. Seu exemplo, suas orações, seu amor por Deus, tudo isso pode impactar seus filhos, netos e até pessoas que você nunca conhecerá. O mundo precisa de mais homens e mulheres como Sete, pessoas que, mesmo no silêncio, carregam o fogo da fé e passam esse fogo adiante. O legado de Sete é um convite. Você será aquele que recomeça a história de fé na sua família. A vida de Sete pode até parecer discreta diante de tantos personagens marcantes da Bíblia, mas sua história carrega um peso espiritual que atravessa gerações. Ele foi o recomeço, o sinal da misericórdia de Deus, o tronco de uma árvore que produziria frutos eternos, inclusive o próprio Cristo. Sete não precisou realizar grandes feitos públicos. Sua maior obra foi ser fiel a Deus e passar essa fé adiante. E talvez seja exatamente isso que o Senhor esteja pedindo de você hoje. Não milagres extraordinários ou fama espiritual, mas fidelidade nas pequenas coisas, constância em meio às perdas e coragem para recomeçar. Então aqui vão 3 lições práticas que você pode aplicar hoje mesmo. Não desista diante da dor. Se Adão e Eva tivessem se fechado para Deus após perder Abel, nunca teriam experimentado o consolo de Sete. Deus ainda pode gerar vida onde há feridas. Seja o elo que conecta sua família a Deus. Mesmo que sua história familiar tenha sido marcada por dor, vícios ou afastamento espiritual, você pode ser o recomeço, como Sete foi. Cultive sua fé diariamente. Não espere ser famoso ou reconhecido. A fé que transforma o mundo começa com atitudes simples, como orar, ler a palavra e ensinar seus filhos no caminho do Senhor.
Que o Espírito Santo desperte em seu coração a coragem para ser um 7 no meio de uma geração confusa. Que sua vida seja o início de uma nova história para você e sua descendência. E antes de ir, responda nos comentários. Você já conhecia a história de 7? O que mais tocou seu coração nesse vídeo? Curta, compartilhe com alguém que precisa de um recomeço e inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.